um estudo muito abençoado. Deus continue falando para a gente como tem falado esses dias. E vamos orar também para esses irmãos que requerem a intercessão, né? Vamos ficar de pé para a gente orar então? Vamos orar também pelos irmãos do Desafio Jovem, lá de Rio Claro. Hoje faleceu o Fábio, que foi diretor, né, lá durante muito tempo. Fábio é uma pessoa assim, espetacular, muito dado ao trabalho, mas foi acometido de uma enfermidade, um câncer há algum tempo, eu não sei precisamente. Não sei se há uns 2 anos, né, 1 ano e alguma coisa, e faleceu hoje, deixando a esposa, também o filho pequenininho, né, eu acho que o filho dele deve estar com 6 anos, 5 anos, alguma coisa assim. Vamos orar pela família, né? Vamos pedir a Deus que console, conforte e dê todo o suporte que eles precisam agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus das nossas vidas, que tanto nos amou através do Teu Filho Jesus, que tanto nos cuida diariamente, Deus bondoso que nos dá promessas que nem a morte é capaz de frustrar. Obrigado por tudo, nós te adoramos, Senhor. Fazemos desse momento aqui um tempo de adoração ao Senhor, reconhecimento, gratidão, porque cada um de nós, ó Deus, quem somos nós? Não somos nada. Eu não sou ninguém, meus irmãos também não. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama, o Senhor nos tirou dos nossos próprios caminhos perdidos e nos chamou de filhos e tem investido através do Teu Espírito Santo em nós, para que a gente, crescendo em santidade, nos pareça com o Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos. E também, Senhor, te suplicamos. Suplicamos pelo estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre o trabalho de Cristo, o ofício de Cristo. Nos dá entendimento, aplicação para as nossas vidas. Também, ó Pai, oramos por irmãos e irmãs que estão enfrentando a dengue. De forma especial peço pela Dona Vera, pelo Marcinho. E outros mais, ó Deus querido, que me fogem à memória, que estão sofrendo esses dias com esses sintomas. Outros gripados, sinusite, Covid. Tantas coisinhas acontecendo, ó Deus, esses dias. E eu rogo que a Tua misericórdia se estenda sobre todos nós. E Santo Deus, de forma especial, minha oração hoje é pela Thaís, pelo filho dela, por todo o Desafio Jovem de Rio Claro, pelos irmãos obreiros que ali trabalham, porque hoje aquela família está enlutada, Senhor. E nós com eles. Te agradeço pela vida do Fábio, Senhor, pelo tempo que o Senhor foi servido em deixá-lo conosco, homem talentoso, cheio de dons, um empreendedor, ó Deus, da Tua causa, da causa do Teu reino. Mas aprove o Senhor chamá-lo e nós te glorificamos pelo tempo que ele esteve aqui. Mas pedimos que o Espírito Santo Consolador esteja com os familiares que vão sentir a falta dele todos os dias. Tem misericórdia deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E levante outros Fábios para servirem a Tua obra, servirem a Tua seara, servirem, ó Deus, esse ministério da recuperação, Senhor, de adictos. Pai, levanta recursos e pessoas em nome de Jesus. Pai, ora agradecido, abençoa as nossas crianças que vão agora para a salinha, e nós aqui adultos que ficaremos para o estudo. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Santo Filho, nosso Senhor, a quem amamos e a quem servimos. Amém. Pode sentar. Crianças, podem ir para a salinha, tá? A tia Lu está preparando lá para vocês assistirem um negócio muito especial. Irmãos e irmãs, vocês estão quase teólogos, né? Estão quase teólogos, não estão? Teólogos da Bíblia Sagrada, né? Que bom que você está aqui. Uma quarta-feira como hoje, né? Chuvosa, espanta muita gente. Então o fato de você estar aqui significa que você é um perseverante, né? Então louvado seja Deus pela sua vida. Nós temos estudado esses dias sobre a nossa tradição da teologia reformada. Nós temos visto várias coisas especiais, como no nosso primeiro encontro sobre as obras de Deus, os decretos divinos que incluem aí a eleição, quando lá na eternidade Deus escolheu você, Sueli, para ser dele, não é?
sem que você tivesse feito nada. Deus te escolheu de forma imerecida. E todos nós que aqui estamos e cremos no Senhor Jesus, estudamos a criação, quando Deus coloca a mão na massa e coloca em prática, né, os seus decretos eternos, fazendo tudo existir a partir do nada. Quem pode fazer uma coisa dessa, Cibele? Só Deus. E nós vimos também que Deus não só criou e deixou, mas Ele cuida, através da sua providência, de tudo. A criação, na verdade, ela se mantém porque Deus renova suas misericórdias todos os dias e sustenta tudo pela força do seu poder. Não é? Vimos na semana passada, com o reverendo Andrei, a doutrina do homem em relação a Deus, e nós vimos que o homem foi criado no seu estado original, no estado de sabedoria, de conhecimento, de santidade, de retidão, de acesso a Deus, de domínio sobre o que foi criado, não é? O homem criado perfeito, refletindo imagem, semelhança do próprio Deus Criador. Mas, infelizmente, o homem caiu do seu estado. E quando digo homem, estou dizendo humanidade, né? Como o pastor Andrei bem frisou na semana passada. Porque hoje nós vamos falar várias vezes também, homem entenda por humanidade. Quando o homem caiu do seu estado de graça, caiu do seu estado de perfeição, entrou a morte na nossa existência. Ou seja, a separação desse ideal perfeito de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, nos coloca dentro de uma aliança de graça, através do seu Filho Jesus. Então nós vimos esses 3 estados do homem. De perfeição, o estado original de criação, vimos o estado de miséria e de pecado, e vimos também o homem na aliança da graça, esse trabalho que Deus, né, colocou em prática na encarnação do seu Filho, né, um decreto eterno que Deus coloca em prática na história, e de lá para cá Deus manifesta a sua bondade sobre os seus discípulos, sobre a igreja dele, nos tratando, nos amando, nos cuidando e nos santificando como filhos, e nós todos aguardando a promessa que não falha, que é aquele dia em que nós vamos voltar ao estado de restauração plena para viver eternamente na presença santa de Deus e cumprindo cabalmente todos os mandatos criacionais que Deus nos deu. Mas hoje tem um pouco a ver do homem no seu estado de graça, porque o homem só é chamado para a aliança da graça por causa do serviço, do trabalho de Jesus. Né? Jesus realizou tarefas árduas por nós, que nós vamos ver hoje, a obra de Cristo, especialmente relatada ali nos seus 3 ofícios. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os ofícios de Cristo. Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu acho que dedicar um estudo específico para falar desses 3 ofícios, talvez hoje seja a primeira vez. E para a gente falar um pouco sobre os ofícios, a gente precisa voltar no homem original, no homem no seu estado de perfeição. O Louis Berkhoff, que é esse teólogo que nós temos citado, que a gente está estudando a partir do livro-texto da teologia dele, ele diz assim, o homem, como foi criado por Deus, devia funcionar como, aí eu coloquei com, mas faltou um o, tá? Mas é como profeta, sacerdote e rei. Veja só, quando Deus criou a humanidade, ela deveria funcionar como mandato criacional, como objetivo, como função de existência, deveria funcionar como profetas, sacerdotes e reis. Daí ter sido dotado, daí Deus deu para o ser humano conhecimento e entendimento para ser profeta. Ou seja, aquela ideia de profeta é a ideia daquele que conhece, tem o conhecimento de Deus. Lembra que o pastor Andrei frisou bem que o homem no seu estado de graça, ele estava num estado de conhecimento das coisas de Deus. Mas ele deu retidão e santidade. O homem foi criado num estado de santidade, de retidão. Santidão e retidade, né? Deus criou o homem nesse estado perfeito. E daí a sua função de sacerdote, ou seja, acesso pleno à presença santa, majestosa de Deus. E o homem foi criado como governante, porque Deus dá autoridade
e domínio a esse ser humano sobre tudo que foi criado nesse mundo inferior. Como diz ele, né? Daí ter sido dotado de conhecimento e entendimento, de retidão e santidade e de domínio sobre a criação inferior. Criação inferior aqui é a terra, né? Então, não no céu, mas aqui na terra, certo? Mas nós bem sabemos o que aconteceu. O pastor Andrei frisou para nós semana passada. O homem cai do seu estado de graça. O homem cai do seu estado original de santidade. E isso prejudica diretamente, imediatamente, essa condição de conhecedor dos oráculos de Deus. E isso inviabiliza ele ser profeta de Deus, ser representante de Deus aqui na terra. Isso o afasta da presença santa de Deus. Logo, aquele que deveria ser sacerdote e assistir na presença de Deus, agora é expulso da presença de Deus. E aquele que deveria dominar com santidade e retidão todas as coisas criadas, agora ele fica completamente depravado, pervertido, deformado. E como que o homem hoje governa a criação? É só olhar para o meio ambiente, é só olhar para a nossa organização social, é só para ver como o homem lida com todas as coisas aqui desse mundo, que a gente vai ver esse mundo caótico, a nossa imagem e semelhança. Nós somos, o caos do nosso mundo reflete exatamente a nossa maneira de governar, né? Um governo caótico. Daí, Louis Berkhoff continua no seu raciocínio dizendo: Cristo veio como o homem ideal, com o propósito de restaurar o homem à sua condição original. E como tal, necessariamente funcionou como profeta, sacerdote e rei. Vamos lá. Jesus é o homem perfeito. Você concorda comigo? Se você tem alguma dificuldade com isso? O homem ideal. Por que o homem ideal? Porque o primeiro homem criado, o primeiro Adão, ele caiu desse status de ideal. Ele não é mais ideal. E essa criação cai junto com ele, porque lá ele nos representava. Agora Deus começa uma nova criação. Tanto é que Cristo ele é gerado não de semente humana, mas de semente divina, gerado por obra do Espírito Santo. Por que a importância de que o Espírito de Deus, que a tudo criou, gerasse Jesus? Porque nós estamos falando da segunda criação. Da segunda criação. É uma segunda geração. É como que aquela primeira geração em Adão se corrompeu toda e irremediavelmente. Agora não tem como remendar. Não tem como criar um ajuste, uma gambiarra. Deus vem e cria de novo. Faz um outro ser humano. Não aquele lá de trás, mas esse novo. Gerado pelo Deus que a tudo gerou. E um ser santo. E através desse Jesus, Deus coloca em prática novamente o quê? Aquele plano primeiro. Desse ser humano ideal ser profeta, sacerdote e rei. Mas pastor, eu quero entender melhor. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos entender melhor o que significa esses ofícios de Cristo e como que eles estão relacionados com a gente lá no plano do Éden, mas ele é restituído também a cada um de nós que não é mais gerado em Adão, mas gerado em Cristo. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que foi regenerado, gerado de novo, agora não em Adão, mas gerado em Cristo pelo Espírito Santo, é uma nova criatura. Não é isso que a gente fala, que aquele que está em Cristo, né, aquele que se converte, é uma nova criatura. Mas não está falando de uma nova criatura como indivíduo, não. É mais que isso, faz parte de uma nova humanidade. Deixa de ser humano de Adão do Éden para se tornar o segundo Adão gerado no Senhor. Então a gente poderia traduzir inclusive algumas traduções desse versículo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação, não uma nova criatura, ele é uma nova criação. É o segundo Éden, em Cristo Jesus. Certo? Então Cristo nos gera de novo para essa humanidade perfeita, e o que ele está resgatando
reinando em você, em mim, e esse resgate será pleno na volta dele quando formos transformados e ressuscitados, nós seremos novamente profetas, sacerdotes e reis com Cristo. Por quê? Porque nós teremos o conhecimento pleno de Deus. Nós o veremos e o conheceremos como somos conhecidos. Nós também estaremos com Ele face a face, morando com Ele e Ele com a gente. Completo acesso na presença de Deus. E também reinando com o Senhor Jesus. O reino é de Cristo, mas Ele compartilha o governo desse novo mundo redimido com cada um de nós. Porque com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Ok? Beleza? A gente parte desse... O que eu estou fazendo com você aqui é meio que concluindo no início. Então, como diz, né, o pastor Edson lá aquele dia, né? Se você dormir e for embora, ou qualquer coisa acontecer daqui para frente, a conclusão você já pegou, certo? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o ofício de profeta, o profeta Cristo. Primeiro a gente precisa olhar para o papel, quem é esse profeta na Bíblia, né? A menção que a gente tem, né, uma das primeiras ali no Antigo Testamento, Moisés citando novamente a lei em Deuteronômio, ele diz assim, olha, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então quer dizer, na lei, aqui Moisés repetindo a lei, ele está deixando claro que o sacerdote é um homem tomado do meio dos demais homens, e aqui no caso é um profeta que Deus escolhe, e esse é tomado do meio do povo, escolhido por Deus, para através deste homem, Deus vai se mostrar para ele, Deus vai dar de novo conhecimento da vontade, do propósito, da palavra de Deus, e esse profeta vai comunicar aos seus irmãos, ele vai transmitir aos seus irmãos, ele vai ser um porta-voz de Deus. Lembra, o homem que tinha perfeito conhecimento de Deus e das coisas de Deus, perdeu isso. Mas agora, através do profeta, Deus está devolvendo esse conhecimento. O profeta no passado, talvez tem uns registros que por sonho, por visão, por aplicações assim imagéticas, né, situações do cotidiano, Deus comunicava com esses homens para que esses homens transmitissem o conhecimento, a verdade de Deus para aquele povo, certo? E nós temos nesse ofício do profeta no Antigo Testamento dois lados em funcionamento: o receptivo e o produtivo. O primeiro mais importante que o segundo. Por que o receptivo? Porque o profeta não teria nada para falar se ele primeiro não recebesse de Deus. O profeta não é aquele que fala de suas ideias. O profeta não é aquele que fala das suas opiniões. O profeta é aquele que fala exclusivamente o que Deus ordena que ele fale. E então ele produz. Produz o quê? Produz a entrega da profecia. E ele tinha o dever. O dever do profeta era revelar ao povo a vontade de Deus. Segundo, interpretar a lei. Inclusive ele tinha essa função, digamos, de mestre, de professor acerca da lei. Tinha a função de denunciar o pecado. Lembra o profeta Natã, visitando Davi depois do adultério? E falando para ele, olha, você é aquele que foi lá e tomou a esposa de Urias. Foi você que foi lá, mandou matá-lo e tudo mais. E ele também era o responsável por lembrar o povo as promessas de Deus, que está na lei, né? Os oráculos de Deus, a vontade de Deus. Então, basicamente, pastor, o que era um profeta no Antigo Testamento? Um homem tomado dentre os demais, escolhido por Deus, para através desse homem, Deus ir restituindo o conhecimento da sua vontade ao seu povo. Ok? E o profeta tinha esses dois lados da sua missão: receber a mensagem e entregar a mensagem. E Cristo, onde entra nesse ofício profético? Para começar, ele é por excelência o profeta perfeito, né? Porque ele é o que tem o conhecimento pleno acerca de Deus, porque ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Então, se alguém detém em si mesmo o conhecimento do santo,
é o próprio Filho de Deus. No Antigo Testamento, ele já atuava como profeta. Lembra, às vezes que você já leu a Bíblia e há a menção do anjo do Senhor. E esse anjo aparece com A maiúsculo, anjo do Senhor. Lembra? Essas menções são menções à atuação, por meio de teofania, por exemplo, do Filho de Deus, do Verbo. Um exemplo é desse texto aqui de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 2 a 6, que, como bom presbiteriano, você não pode deixar de conhecer, porque o símbolo da igreja presbiteriana é a sarça, né? Eu já falei para vocês, não é pé de couve nem de alface, é a sarça ardente. E aqui é o texto em que é registrada essa teofania, essa manifestação visível de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, veja, anjo maiúsculo, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Veja, até agora apareceu anjo do Senhor. Ah, mas será qualquer anjo? Lembra, a palavra anjo significa mensageiro. É a mesma coisa de profeta. O que é o profeta? Mensageiro. É alguém que tem uma mensagem a ser entregue, um oráculo a ser entregue, né? E aí diz, vendo o Senhor, vendo Deus, que ele se voltava para ver. Mas quem é Deus? O anjo é Deus? É o Filho de Deus, é o Verbo de Deus. Então, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Oh, mas ele é o anjo do Senhor? Ele é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo de Deus, que está já cumprindo sua função de profeta, daquele que revela os oráculos de Deus ao seu povo já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos Jesus de Nazaré. Agora, o Filho de Deus, o mesmo lá, mensageiro do Senhor, se encarna, o Filho de Deus, e ele encarna e agora não é só mais a sua natureza divina, mas também natureza humana, o Jesus de Nazaré. E nos evangelhos, o registro lá dos evangelhos mostra Jesus ensinando a palavra de Deus, ensinando acerca da vontade de Deus, né? De diversas maneiras. Tanto que o autor de Hebreus, olha só como que ele define a revelação que Jesus trouxe. Ele disse assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja, presta atenção. Nós estamos falando do ofício profético. Deus falou no passado de diversas maneiras, através de diversos profetas, de maneiras diferentes, certo? Mas diz aqui, olha, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Se falou, o Filho é profeta, porque Deus fala através do profeta. E aqui é o profeta Jesus. Profeta Jesus falou. E esse profeta falou em partes, como os outros profetas? Não, ele falou completamente. Ou seja, diz aqui, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, agora esse último profeta, então por excelência mesmo, como profeta sendo aquele que representa Deus no meio do povo e dá o conhecimento ao povo acerca de Deus e da sua vontade, Cristo é o profeta por excelência. Ele é o profeta perfeito, cuja revelação é a expressão exata de Deus. Nenhum profeta fez isso. Nenhum. Mas na igreja tem o dom de profecia. O que é o profeta? Volta lá, é a mesma ideia. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo de Deus. Cristo é aquele que trouxe isso de forma mais plena e completa. Tanto que os profetas hoje não têm profecia nova para dar.
Porque a profecia para dar é falar de Jesus, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Não tem outra profecia. Não existem mais profecias novas. Porque a profecia foi dada. A Escritura revela Cristo, Cristo revela tudo. E aí nós vemos esse ofício de Jesus agora, depois que ele vem e sobe aos céus, ressuscita e sobe aos céus, agora ele nos fala pela sua palavra. Ou seja, Cristo continua seu ofício profético através do seu Espírito. Lembra, o Espírito Santo é o Espírito que procede do Pai e do Filho. Então, você vai ter menção do Espírito Santo como Espírito de Deus e Espírito de Cristo. E aí, através do seu Espírito, Cristo continua falando conosco, nos iluminando e dando conhecimento sobre as coisas de Deus, porque Ele ilumina o nosso entendimento através da palavra. Diz assim, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, o Espírito que nos guia a todo entendimento, que o próprio Cristo lá em João 14 disse, quando vier o Espírito, Ele vos dará entendimento, Ele fará vocês lembrarem de todas as coisas, eu não vou falar tudo para vocês que vocês não estão preparados, mas quando o Espírito vier, que Espírito? O Espírito dele, é o próprio Espírito de Cristo em nós, que nos dá compreensão. Então, ele continua o seu ofício profético ainda hoje, tanto no Antigo Testamento como mensageiro de Deus, no período dos evangelhos como a própria expressão exata da revelação de Deus em palavras e ações, e hoje, através do Espírito dele, iluminando o nosso entendimento para entender a palavra. Então, o ofício de profeta de Jesus, de nos dar entendimento acerca das coisas de Deus, continua a todo vapor. Pastor, recobrando lá, quando Deus nos criou, Ele nos fez profeta na criação, nesse sentido de entendedores de quem Ele é, entendedores da sua vontade, entendedores, detentores do conhecimento de Deus? Sim. Mas quando o pecado veio, Ele tornou a nossa mente nula de entendimento acerca de Deus, acerca das coisas de Deus. Por isso o homem é religioso, mas ele não consegue pela religião chegar ao entendimento de quem Deus é. Se Deus não se revelar, o homem não entende nada de Deus. Daí Deus, ao longo da história, usa os profetas, e acima de tudo, o profeta perfeito por excelência, que é Jesus, para nos devolver o entendimento e o conhecimento. Hoje, então, nós temos restituído o conhecimento que nós tínhamos de Deus lá naquele período glorioso da criação original? Ainda não. Mas já temos hoje algum entendimento acerca de Deus? Claro. Claro, porque o Espírito de Deus veio até nós, o Espírito de Cristo, e nos revelou, e nos converteu à palavra de Deus. E dia a dia, o que Deus está fazendo em nós é nos restaurando aquela imagem perfeita lá atrás. Então, mais e mais a gente vai recobrando o conhecimento acerca de Deus através do profeta por excelência, que é Jesus, e automaticamente isso vai nos fazendo de novo profetas de Deus no tempo de hoje. Ou seja, detentores do conhecimento de Deus e incumbidos de anunciar ao mundo o conhecimento de Deus. Beleza? Paramos aqui, ofício de profeta, vimos o que é profeta no Antigo Testamento e vimos o ofício profético de Jesus. E aplica para nós hoje, como servos de Deus, aqui na igreja, e a igreja como também expressão dessa missão profética no mundo, como aqueles que já têm em parte conhecimento de Deus e anunciam isso ao mundo. Beleza? Dúvida? Não? Eu vou tomar minha água aqui também, Sibério. Pegou água para você? Não. Deus que está mandando água, né? Muito bom. Posso continuar? Ofício de sacerdote agora, certo? Vamos lá. Cristo, o sacerdote. Vamos ver, o que era o sacerdote, ou o que é o sacerdote na Bíblia? Assim como o profeta, o sacerdote também a gente encontra lá no Antigo Testamento, na lei de Deus, a instituição dessa figura. Lá em Êxodo 28 diz assim:
faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Se você voltar nesse texto lá em Êxodo, você vai ver que está sendo instituído o ofício sacerdotal. Se a gente pode resumir a ideia do que é o sacerdote, está nessa frase aqui, que também não é minha, é do Berkoff, que ele diz assim: enquanto o profeta representava Deus junto ao povo, o sacerdote era o representante do povo junto a Deus. Vamos entender? O profeta vivia no meio do povo, anunciando as coisas de Deus para esse povo. E o sacerdote estava diante de Deus, lá no tabernáculo, depois no templo, oficiando sacrifícios a favor dele mesmo e do povo, e apresentando orações em favor do povo. Então, ou seja, enquanto o profeta representava Deus aqui para nós, o sacerdote nos representava lá, diante de Deus. Ok? Então, o sacerdote era o responsável por interceder. Ele era o mediador. E como que funcionava? Quem era sacerdote? Mais uma vez, tomado de entre os homens. Então, Deus escolheu, e no caso aqui, uma tribo, uma família, que começa primeiro com Arão e depois os levitas. Deus chama esse povo, escolhe esses homens, ele mesmo, homens tomados de entre o povo, nomeados, capacitados por Deus para oferecer sacrifícios em favor dos pecados do povo. Lembrando, né? Lá no Éden, quando homem e mulher pecam, eles tentam cobrir a vergonha do seu pecado com folhas cozidas, né? Ou folhas costuradas. Lembra? Mas Deus diz claramente que não há nada que o ser humano possa costurar para cobrir a nudez do seu pecado, a sua culpa. E então o próprio Deus sacrifica um animal. Então é o primeiro sacrifício, que já prefigura o sacerdócio de Cristo. Esse primeiro sacrifício, o próprio Deus faz e veste homem e mulher com a pele de animal. Só com derramamento de sangue há expiação, remissão de pecado. O salário do pecado é a morte. Se pecou, alguém tem que morrer. Ou o pecador, ou alguém por ele. Não é? Então Deus já está anunciando isso de antemão. Então o sacerdote era aquele que ia até a presença de Deus. Anualmente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, mas semanalmente havia ritos de holocaustos, sacrifícios e tudo mais, ofertas, que eram oficiadas por esses sacerdotes diante de Deus. E eles também, lógico, intercedia, orava pelo povo. Mas vamos pensar agora em Cristo, que é o sacerdote perfeito, o sacerdote por excelência. Vamos voltar aqui nessas características. Cristo, tomado por Deus dentre os homens. Cristo, o Filho de Deus, ele tem quantas naturezas? Quantas naturezas nele próprio? A divina, 100% Deus, não é? Concorda com isso? Você crê que Jesus é Deus? Ok? Mas também uma natureza humana. Daí, inclusive, quando a gente fala daquela doutrina católica, né, sobre Maria, mãe de Deus, por que nós não concordamos? Porque Deus não tem mãe, né? Deus gera todas as coisas. Deus não é causado por ninguém. Mas Jesus, o homem Jesus, teve mãe. Então, Maria, mãe de Jesus. Não é? Mãe de Jesus. Jesus tinha que ser homem. Tinha que ser tomado dentre os homens. Então Deus escolhe o sacerdote. Jesus, tomado dentre os homens. Esse Jesus foi nomeado, escolhido, autorizado por Deus. Por isso nós chamamos ele de Cristo, o Messias, que significa ungido, escolhido, empossado. Não pode ser outro.
Como no passado os reis eram ungidos, escolhidos, né? Os profetas também, os sacerdotes também. Então é uma expressão do seguinte, isso aqui é intransferível. Só ele tem essa chancela da parte do Pai para executar a tarefa que o Pai lhe confiou. Então Cristo, tomado dentre os homens porque era homem, Cristo ungido, Messias, porque foi nomeado, investido por Deus, agora é aquele que oferece sacrifício. Não sacrifícios. Sacrifício. Por quê? Porque aqui mostra a distinção do sacerdócio de Jesus. Enquanto os demais sacerdotes tinham que sacrificar, antes de sacrificar em favor do povo, eles tinham que ir lá sacrificar por eles próprios. Ou seja, já denunciando que o sacerdote já é um pecador, Cristo não. E esses sacerdotes apresentavam vez após vez sacrifícios e mais sacrifícios e mais sacrifícios. Cristo foi um sacrifício só. E é interessante que ele é o sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Ele é o oficiante, ele faz o ofício, mas é ele que deita no altar para ser imolado. Uma prefigura dessa entrega de Jesus é quando Deus pede para Abraão sacrificar seu filho, lembra? Lógico que Deus não aceita sacrifício, né, de humanos pecadores. Ele aceitou um sacrifício humano só, do homem perfeito, para pagar a dívida em aberto daquele primeiro homem. Certo? E aí, ali, o que na verdade Deus estava fazendo é mostrando para Abraão que da descendência dele viria o descendente. Aquele filho do próprio Deus. E Deus sim teria que entregar o seu filho em sacrifício. Não é? Então Cristo é esse que apresenta um sacrifício que não se repete, porque ele é perfeito. Não poderia ser sangue de animal. Nunca, jamais sangue de animal expiou o pecado humano. Porque um homem morreu, um homem pecou, um homem tem que morrer. Não dá para mudar, sabe? Eu pego com você emprestado dinheiro e quero te pagar com farinha, não dá. Sabe? Quero te pagar com rapadura, não dá. Né? Devolve o dinheiro. Né? Então, um homem pecou, um homem tem que morrer. E Cristo é esse cordeiro já anunciado. Anunciado no Antigo Testamento, anunciado e prefigurado, como eu já falei com os irmãos, né? A vestimenta no Éden já é uma figura apontando para Jesus, né, que é o cordeiro que vai cobrir a nudez do nosso pecado. Quando a gente olha para o cordeiro pascal, lembra lá na 10ª praga, quando o povo está saindo do Egito, e eles sacrificam um cordeiro, passa o sangue no umbral da porta, e o anjo da morte não toca naqueles que tinham o sangue do cordeiro. Mais adiante no Novo Testamento, qual que é o adjetivo que, como João Batista adjetiva Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Mas, os sacrifícios do templo, todos os sacrifícios. Pastor, algum desses sacrifícios lá no templo expiou o pecado, santificou alguém? Não. Nenhum. Mas então por que Deus ordenou? E o povo tinha que obedecer, e quando obedecia, Deus se relacionava e entendia que esse povo se purificou e se santificou. Por causa daquilo que viria lá na frente. Porque apontava para Cristo. O pastor Andrei falou muito bem na quarta passada, acerca dessa aliança da graça, que aqueles que vieram antes de Cristo, foram salvos na fé daquele que viria. Nós estamos aqui nesse ponto da história, nós somos salvos pela fé naquele que veio. Mas toda a história, todos que acharam graça diante de Deus, isso só foi possível de graça mediante a fé. A graça no Cordeiro que viria, e hoje para nós naquele que veio e vai voltar. Beleza? Certo? Agora, também profecias. Gênesis 3,15, quando o próprio Deus fala que viria o descendente para esmagar a cabeça da serpente. Vários salmos davídicos são salmos messiânicos, mas tem um texto muito especial no Antigo Testamento que já profetiza que viria aquele que seria o sacrifício. O oficiante e ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Isaías 53. Se você ler o texto de Isaías, capítulo 53, é interessante a riqueza de detalhes
do sacrifício de Jesus. Mas quando você lê aquela profecia, ela foi dada mais ou menos 700 anos antes da vinda de Cristo, e com precisão narra o processo da morte por cruz. Até detalhes de como o povo reagiria, meneando a cabeça, blasfemando, como ele seria ali chicoteado, maltratado. Que coisa maravilhosa. Esse nosso sacerdote, ele é o sacerdote, o sacrifício, ele é o prefigurado e profetizado no Antigo Testamento, e o que realizou o sacrifício perfeito e definitivo no Novo. Olha o que diz Hebreus. A carta aos Hebreus, gente, é uma carta maravilhosa, que mostra a perfeição, a eternidade, a durabilidade do sacrifício de Jesus. É um sacrifício só, definitivo, não se repete, feito por um sacerdote que não era pecador como os sacerdotes anteriores, um sacerdote diferente, vindo da ordem de Deus, do próprio Deus, instituído por Deus, esse que era sobremodo excelente, melhor do que os patriarcas, melhor do que os próprios anjos, superior a todos eles. E aqui ele diz, o autor de Hebreus, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Aqui ele está dizendo claramente, nunca nenhum desses sacerdotes que oficiavam dia após dia removeu o pecado de qualquer que seja. Mas Cristo apresentou um sacrifício, e é tão evidência que esse sacrifício foi aceito, que onde está Jesus agora? À destra de Deus Pai, fazendo o quê? Exercendo a sua autoridade de rei. Mas já já a gente entra nisso. Ou seja, já resolveu, está feito. Essa etapa do trabalho, como o próprio Cristo diz, está consumado, está feito. Amém? Cristo como sacerdote também, né? Lembra, o sacerdote era aquele que oficiava no templo, sacrificando, mas ele também era o intercessor, o mediador, lembra? O mediador da relação de Deus com o povo, certo? Olha aqui como Jesus trabalha nessa mediação. Jesus intercede ininterruptamente pelos seus diante de Deus. Gente, agora, exatamente agora, onde está o Senhor Jesus? Nos céus, no trono com o Pai. E de lá, Ele exerce o seu poder e o seu governo. Mas de lá também Ele exerce o seu ofício sacerdotal em favor da nossa vida. Nós achamos bem, quando a gente pensa em Jesus como nosso intercessor, intercessor por causa dos nossos pecados, né? Então é aquele que apresenta o sacrifício e por causa dele somos aceitos por Deus. Mas estritamente na questão dos nossos pecados. Mas isso é mais amplo. Jesus está diuturnamente diante de Deus, intercedendo por nós, em toda a nossa relação com Deus. Então a nossa amizade hoje com Deus, o nosso amor por Deus, a nossa relação graciosa com Deus. Quando a gente ora ao Senhor, a gente ora em nome de quem? De Jesus. E as bênçãos todas que nós recebemos são em decorrência dessa intercessão de Jesus. Olha o que diz o texto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aqui João está sendo claro para dizer o seguinte, irmãos, não pequem. O Senhor nos dá condições da gente viver em santidade para a glória de Deus e viver essa boa vida que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Mas não somos perfeitos. E quando essas intercorrências vierem, temos um advogado, temos um intercessor, um mediador na nossa relação com o Pai, que é Jesus Cristo. E esse é o justo, ou seja, é o justo que se sacrificou por nós. Né? Mas lá em Hebreus 7 ainda, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa tremenda, está dizendo, vivendo sempre, ou seja, Jesus está sempre a interceder por eles. Eles quem? Nós.
Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui ele confirma mais uma vez a santidade de Cristo, a perfeição do sacrifício de Cristo, e como que depois de sacrificado a nosso favor, ele vive para interceder por nós, ou melhor, como ele diz aqui, vivendo sempre para interceder por eles. Então a nossa relação com Deus é agora. Nós vamos orar aqui: Senhor, ilumina para a gente entender a tua palavra em nome. E Paulo nos diz que tudo o que fizermos, palavra e ações, tem que ser em nome do Senhor Jesus. Em nome de Cristo, na autoridade de Cristo. O cristão, ele vive na autoridade de Cristo, se relaciona com Deus na autoridade de Cristo, realiza sua missão e seu ministério no poder de Cristo, ou seja, tudo é por meio dele. Amém? Alguma dúvida aqui? Dúvida nenhuma, gente? Quando diz que por isso também pode salvar totalmente. Ô gente, aqui vale voltar até algumas coisas que a gente já conversou, né? Sobre a suficiência mesmo da graça de Jesus, da não necessidade que a gente fique acrescentando ao sacrifício de Cristo. Exatamente, de que um salvo perde sua salvação, de que um salvo precisa agregar com boas obras para inteirar uma coisa que Jesus deixou em aberto. Perfeito. Isso. É a dinâmica que João fala aqui. O ideal é que não peque, mas se todavia pecar, temos advogado. Pastor Andrei. Uma nova religião judaica, onde eles têm até criação de cordeiros próprios, para eles sacrificarem desses cordeiros para contribuir com o sacrifício de Cristo que não foi eficaz. Então, toda a carta aos Hebreus, eles estão justamente combatendo essa ideia que o ser humano tem de que eu ainda preciso fazer algo. Sim. De que eu ainda tenho que participar de alguma forma, porque Cristo não conseguiu fazer aquilo que era necessário. Quando na verdade não, se nós temos a carta, é totalmente eficaz. Está escrito lá. O sacrifício é uma vez só, porque ele é o Cordeiro Santo. O autor de Hebreus, ele repete muito isso várias vezes, para justamente mostrar, o sacrifício é único, sem a menor necessidade de qualquer repetição, feito por um sacerdote perfeito, sem pecado, mostrando essa excelência de Cristo, né? E até hoje, né? E no meio daqueles que se dizem crentes em Cristo, mas ainda tem uma deficiência na sua formação doutrinária da suficiência da obra de Cristo. Assim, no fim das contas, assim, a gente fica pesaroso, porque a maioria das pessoas é realmente por falta de um estudo sério da Escritura. Um estudo sério da Escritura não vai deixar dúvida sobre a suficiência de Jesus Cristo na nossa vida. E para nós também. Reformando sempre a nossa cabeça nesse sentido, porque a gente vai ser sempre tentado a ter aquele sentimento assim, mas se Jesus voltar agora, eu acho que eu não vou ser salvo. Essas coisas sempre partem de uma
de uma doutrina da graça muito mal elaborada na nossa cabeça. Porque se a sua confiança está na sua performance, realmente você tem muito que temer se Cristo voltar agora. Mas se a sua confiança está na obra perfeita de Jesus, se Ele realmente é seu Salvador e você recebeu isso mediante a fé, então não há o que temer. Não porque você seja extraordinário, mas porque Ele é extraordinário. Tá? Ok? E agora nós vamos para o final, né, para o último ofício, Jesus como rei. Olha, eu mencionei esse texto e acabei não mostrando, né? Hebreus no capítulo 7 eu li, mas não mostrei, né? Mas a gente já mencionou ele já mais de uma vez. Cristo o rei. Vamos lá. De novo, vamos pensar na figura do rei, no ofício de rei na Bíblia. O que era um rei na Bíblia, né? No contexto bíblico, um rei, a começar lá dos reis de Israel, Saul, Davi, Salomão e dali em diante, o rei, ele era um homem ungido por Deus. Ungido. Volta lá a ideia. Escolha, capacitação, não é? Nomeação, não é? Aqui nós temos a unção do próprio Davi, quando Samuel vai ungí-lo. Diz aqui, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então veja, Deus escolhe, aqui ele rejeita Saul, escolhe Davi, e leva o homem de Deus, leva o profeta até lá, o profeta unge, e Davi passa a ser cheio do Espírito de Deus. Então veja, é a escolha chancelada pela própria presença e a capacitação dada por Deus a ele para o cumprimento daquela missão. Qual missão naquele contexto? O que o rei era encarregado de fazer naquele contexto? O rei acumulava as tarefas de administrador. Então ele era um governante, ele era um administrador dos interesses do reino, não é? Outra coisa, comandante, porque ele era o comandante do seu exército. Tinha os seus comandantes, os seus generais, mas ele era o soberano sobre os seus liderados ali para as suas pelejas. E ele também acumulava a função de juiz. Então ele também julgava as causas, né? A gente encontra isso também na trajetória de Davi. Ele, como administrador das coisas ali do reino, inclusive conta sobre a cidadela de Davi, ou a cidade de Davi. Foi uma cidade que ele invadiu com seus homens, tomou conta dela, desenvolveu a infraestrutura daquela cidade, para que ali se tornasse a cidade de Davi, a cidade do rei, a capital momentânea ali, daquele momento da história. Então ele cuidava, ele administrava os aquedutos, tem dados históricos dessas preocupações em termos de administração. Também como comandante de guerra, muitas vezes o próprio Davi, estando ali com seu exército, comandou batalhas, orientou quanto à guerra, e como juiz. Lembra quando Natã vai confrontar Davi, voltando àquela mesma história de Batseba, ele leva a história como uma analogia, uma metáfora ali. Davi toma o ar de: me conta quem que é esse homem que foi lá e matou a cabritinha dessa família que só tinha uma, eu vou mandar matar esse rapaz. E aí Natã inverte a coisa e fala: esse homem é você. Então ele estava ali já entendendo aquilo e vendo na figura de... Tem outra história muito famosa que levaram, né, aquelas duas mulheres que levaram para Salomão, o menino é filho de quem? Corta no meio, né, aquelas histórias. Então ele mediava essas questões. Agora, e pensando Cristo como rei, e Cristo nessa? Pois bem, Cristo, para começar, ele é duplamente rei. Duplamente por quê? Porque em termos de rei, por ser dono, por direito de criação, Cristo é o rei. Cristo é o rei. Ele é o dono de tudo, ele é o verbo de Deus. Diz o apóstolo João que ele criou todas as coisas. Sem ele nada teria sido criado. Então,
ele já é o dono de tudo, ponto. Certo? Agora, quando eu falo duplamente rei, é porque tem um outro aspecto desse governo de Jesus. Ele é rei porque conquistou o direito de governar sobre o povo de Deus através da sua obediência. Tem um outro aspecto aqui de reino que não diz necessariamente respeito ao fato dele ser dono por direito por ser Deus, mas ele é dono por conquista, ele é rei por conquista do seu povo. Lembra que ele veio na figura de homem, obedeceu ao Pai em quais quesitos? Todos. Ele foi o homem obediente e perfeito. E lembra, o homem obediente e perfeito que Deus criou é por excelência um profeta porque detém o conhecimento de Deus. É um sacerdote porque é santo para habitar na presença de Deus. E é rei porque foi dado por Deus a essa humanidade o direito de governar sobre todas as coisas. Então Cristo é aquele primeiro ser humano que veio, cumpriu a vontade de Deus em tudo e por isso conquista o direito de ser rei sobre todas as coisas. Ele é o primeiro, ele é o primogênito dessa nova criação de Deus, em que agora sim a humanidade vai voltar ao seu status de governante do mundo criado por Deus, como expressão exata da pessoa de Deus administrando a criação. Veja aqui que o texto lá de Mateus 28 diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha que interessante, toda a autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra. Ide, portanto, e aqui é a grande comissão, vão fazer discípulos, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui a gente precisa entender dois movimentos do ministério de Jesus. Sendo Deus, ele é o todo glorioso, mas quando ele vem à terra, nasce de Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele entra num estado que nós chamamos de estado de humilhação. Porque você imagina, aquele que criou tudo, se torna criatura. Olha que encolhimento. É encolhimento mesmo. Olha como Jesus se apequena. Isso a gente chama de estado de humilhação. Que o dono de tudo se torna em figura humana, criatura, do pó. E aí quando você olha para Cristo, esse estado é de humilhação, mas é uma humilhação que se complica, que se humilha mais ainda, porque depois ele exerce o seu ministério e morre morte de cruz. Ou seja, ele não só encarna, como ele é tido como maldição em nosso lugar, morrendo morte de cruz. Nós chamamos isso de estado de humilhação. Mas por que Cristo fez isso? Em obediência ao Pai. Diferente de Adão, criado para dominar sobre todas as coisas, mas foi desobediente, Cristo é aquele que veio e obedeceu em todas as coisas. Tanto é que Cristo morre e ao terceiro dia, o que o Pai dá para ele em recompensa da sua morte? Vida. O Pai o ergue dos mortos. E aí, depois de uns dias, ele sobe. E onde ele está agora? Onde Cristo está a glória? Agora. Exaltado, glorioso, no trono com o Pai, governando os céus. Hoje, Cristo já exerce o seu pleno poder. Tanto é que ele nos ensina a orar como? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita. Cristo, quando sobe aos céus, ele é coroado. Ele é recebido e ele se assenta à destra de Deus Pai, onde ele está governando os céus. Ele já domina sobre a estrutura dos céus plenamente. Aqui na terra, Cristo já está governando plenamente. Aqui na terra ele já está governando plenamente. Ele governa no coração dos crentes.
Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Cristo exaltado pelo Pai após a sua ascensão, reinando no céu sobre todos os anjos. O governo de Cristo na terra começa sendo estabelecido e reconhecido no coração dos crentes, dos regenerados. Quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos, quando Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, o que o Espírito Santo fez dentro de nós? Nos gerou, nos regenerou em Cristo, certo? Por isso que a gente fala que somos uma nova criatura. E qual foi o efeito dessa regeneração? Um reconhecimento do nosso pecado, uma confissão desse pecado, não é? O arrependimento desses pecados, e agora uma submissão a Jesus Cristo como Rei da nossa vida. Tanto é que a Escritura Sagrada vai mostrar essa relação e essa união entre Cristo e a igreja como sendo Cristo o cabeça e a igreja o corpo. Ou seja, Cristo é quem governa. Cristo reina hoje na terra. O reino de Cristo já é presente na terra? Presente, sim. Onde? Na vida, no coração do seu povo, dos seus discípulos. Ele é o nosso rei. A gente não canta isso? Que Ele é o rei. Cristo é o nosso rei. Rei do meu coração. Não é? A gente canta. Mas Ele está exercendo, lembra, Ele é dono de tudo. Eu não estou entrando nesse mérito. Como Deus, Ele é dono de tudo. Mas eu estou falando aqui dessa autoridade que foi dada para Ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo já tem autoridade sobre todas as esferas. Mas aqui na terra, Cristo já usa plenamente dessa autoridade. O reino dele já veio pleno aqui para a terra? Ainda não. Ainda não. Nós aguardamos quando isso? Quando Cristo voltar. Porque lembra, quais eram as funções do rei? Lembra as funções do rei? Ele era administrador. Ou seja, o Pai entregou para Cristo, para o seu Filho, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, Ele entregou a administração de todas as coisas concernentes à sua vontade, ao reino de Deus. Cristo já administra. Outra coisa, os exércitos de Deus já estão nas mãos de Jesus. Ele já é o comandante dos exércitos, das milícias angelicais. Tanto é que quando Jesus voltar, Ele vem sozinho. Quando Jesus voltar, virá Ele com todos os seus anjos. E ali mesmo como uma expressão de uma vinda, a cavalaria mesmo. Sabe, o vencedor. O Cristo vencedor, que já é vencedor. Que já cavalga no cavalo branco. Que é a pregação do Evangelho, que já está triunfando, porque as portas do inferno não são capazes de resistir ao ataque da igreja, ao avanço da igreja, ao avanço do Evangelho. Ou seja, Cristo já está pelejando, Cristo já está dando vitória, porque, afinal de contas, Jesus já subjuga todo o reino concorrente na terra. Cristo já subjuga o reino dos homens, tanto é que os reinos dos homens caem um por um. Cristo já subjuga os demônios, principados e potestades, porque em nome de Jesus, e aí nós presbiterianos, não devemos temer ter que expulsar demônio de pessoas, esse confronto contra o mal, porque Cristo já detém toda a autoridade, em nome dele, não é na sua força. Ai pastor, eu estava meio fraco. Mas fraco você não está, você é, não é? Mas forte é o Senhor, é o nome dele, é em nome de Jesus, é aquele que, como ele mesmo diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando vocês pregavam, diz Jesus, quando saiu de 2 em 2 os discípulos, e eles voltam perplexos, dizendo, Jesus, a gente pregava e em teu nome os demônios se submetiam, eles obedeciam, a gente mandava eles sair, eles saíam. E aí Jesus diz, eu vi Satanás descer do céu como um raio, eu vi ele se levantando contra essa realidade. Por quê? Porque ele perdeu o domínio. Com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele foi coroado. E hoje, Satanás, os principados e potestades foram desarmados. Como diz a Escritura, que o valente, Cristo entrou lá e desarmou o valente. Ele tirou, ele despojou, e ele envergonha hoje. É como quando há uma guerra, né? Tem uma guerra,
E aí um reino vence e pega os soldados vencidos e tira as armas, tira a roupa, coloca eles pelados e acorrentados e passeia no meio da cidade. É uma procissão para envergonhar. E diz a Escritura que é isso que Cristo faz hoje com os principados e potestades. Porque a guerra Cristo já venceu. Onde? Na cruz contra a morte. Quando Cristo voltar, não tem guerra. Acabou. Acabou. Porque quando Cristo voltar, Ele é o administrador das dispensas de Deus, Ele é o comandante das milícias de Deus, e Ele é o juiz. O juiz. E Ele vem simplesmente para fechar a conta e passar a régua. Porque a partir daquele momento, como diz a Escritura, Ele, o nosso Rei, que hoje reina no nosso coração, que já detém toda a autoridade, mas o seu reino ainda não foi completamente manifesto. Quando Ele se manifestar, virá com Ele novo céu e nova terra. Porque precisa de um novo céu também, viu? Lembra, afinal de contas, onde começou a rebelião? No céu. O céu também não é o céu original da criação. Os anjos caíram. E eles serão julgados. Está guardado para essa data, é para esse encontro. Mas também a terra. Porque aqui também, esse ser humano que continuou na linhagem de Adão, e quantos estão lá fora e continuam representados em Adão, porque não se entregaram a Jesus, então eles estão representados na velha criação. Nós que cremos em Jesus já somos a nova criação, mas esses ainda são a velha criação. Essa velha criação também será julgada por seus pecados. Pelo que cometeu, pelo que fizeram. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo é esse grande rei que vai vir para julgar todas as coisas. E aí haverá novo céu e nova terra. Há alguns pastores, e eu concordo com eles, que esse novo céu e nova terra nem vai existir mais o céu como existe e nem mais a terra como ela existe. Vai ser uma junção de céu e terra. Porque afinal de contas, Deus vem morar conosco e nós vamos morar com Ele. Ou seja, é a união do céu e da terra. Não vai ter mais o céu e a terra. Tem até algumas religiões, né, que falam que lá vai ter o céu e aí os 144 mil vão estar lá. E os outros vão ficar aqui na terra, no paraíso. Mas os especiais vão estar lá em cima, né? Não. O próprio Deus vai estar aqui. O que vai ter lá? E Ele vai restaurar todas as coisas. Aí sim o seu governo, o governo do homem perfeito, da nova criação, da nova geração refeita em Cristo Jesus. Irmãos, voltando lá, e agora a gente volta e encerra, só para concluir. O homem criado por Deus em Adão, foi criado para ser esse detentor do conhecimento de Deus como profeta, íntimo de Deus como sacerdote, e dominador de todas as coisas criadas como rei. Mas ele pecou e destituído ele foi de tudo isso. Ele se tornou incapaz de conhecer a Deus, de se relacionar com o Deus Santo, porque foi expulso da sua presença, e tampouco capaz de governar com justiça o reino de Deus. Ele usurpou esse reino de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, enviou Jesus, que é Deus, que é o Filho, mas que se encarnou e veio como homem perfeito, a nova semente. Não é a semente antiga não, das safras anteriores não. Nova semente, nova criação. E através dele, que veio como o profeta, o conhecedor de todas as coisas de Deus, como o íntimo de Deus, que abriu para nós um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você entende? Fica mais claro para você? Olha, volta para esse versículo que Jesus diz para os discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Traz agora na sua mente os ofícios de Cristo. É verdade. Porque todos que estão em Adão foram expulsos da presença de Deus. Ninguém consegue chegar lá, nenhuma religião consegue chegar lá. Mas Cristo é o homem perfeito, que tem acesso a Deus, é o homem sem pecado. E mais, ele se coloca na função de intermediar a minha relação com Deus. Se eu creio nele, eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. E Cristo tem acesso. Cristo tem a senha para entrar. Adão perdeu. Adão foi posto para fora, mas Cristo entra. Quem está em Cristo, quem foi gerado em Cristo, entra também. E esse Cristo
é o governante, é o administrador fiel, é o mordomo fiel de Deus. Que governa, que administra, que comanda e que julga todas as coisas com justiça. E ele que venceu, diz assim, se você crê em mim, quando o meu reino vier, o que você vai fazer lá? Vai reinar também. Você vai voltar àquela função lá atrás. Era para você dominar, então você vai dominar comigo. Vocês vão dominar comigo. Essa é a obra de Cristo. Em resumo, a obra de Cristo é começar uma nova geração, uma nova criação, que devolve para o velho homem as suas qualidades, as bênçãos que ele tinha quando ele era ainda homem perfeito. Então essa é a maravilha, Cristo nosso Redentor, o nosso Salvador. É por Ele, só por Ele, por isso toda a glória seja dada a Jesus sempre. Amém, gente? Deu para amarrar as coisas? Deu para ver como que, assim, são pedaços, são do mesmo quebra-cabeça, são peças do mesmo quebra-cabeça que formam essa imagem? Deu para entender? Dúvida? Ponderação? Alguma coisa que você gostaria, alguma participação que você gostaria de fazer? Não, gente, fala alguma coisa aí. Ô, Andrei, a gente fica naquela assim, né? Ou eu arrasei, ou eu saio arrasado, né? Ah, muito bem. Eu achei que era muito mesmo. A hora já está. Já ouviu aquela lá? Fulano, e aí, fulano cantou lá. Nossa, canta muito, né? Canta muito porque canta bem. Não, canta muito. Não para, cara. Eu não estou aguentando mais ouvir. Não para. Louvado seja o nosso Deus, né? Vamos orar? Valentim, ora para nós. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, buscando, Senhor Deus, te conhecer mais e mais nas Escrituras. Te agradeço, Pai, porque aprovo, Senhor Deus, diante da tua bondade. Gente, eu não poderia encerrar sem lembrar um texto que assim ele é, se eu não me engano, é Êxodo capítulo 19, e depois Pedro vai citar ele também, que amarra tudo isso que nós falamos, né? Que o próprio Deus chama o seu povo, vós sois nação santa, sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele já participa desse sacerdócio, né? Nós já não temos mais um sacerdote, nós temos Cristo que é o sumo sacerdote, mas todos nós agora já somos em Cristo sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real, lembra? Reino, né? Sacerdotes do reino, né? Sacerdócio real, nação santa, santificada, né? Propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar, contar para o mundo as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem que anuncia? É profeta. Então, ou seja, todos esses adjetivos, essas definições do povo de Deus que
que o Pedro traz, né, citando o Antigo Testamento, diz que em Cristo a gente volta a ser sacerdotes, profetas e reino, nação, um reino de sacerdotes, né? Então, reis, sacerdotes e profetas de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Isso é o já e ainda não. Hoje em parte e no futuro totalmente. Deus abençoe. Vamos tomar o nosso cafezinho da comunhão, tá?